Vamos hoje falar sobre o tema a vaidade. A vaidade em si, ela consiste em uma estima exagerada de si mesmo, uma afirmação esnobe da própria identidade. Nenhum vaidoso consegue pensar mais nos outros do que em si mesmo. Por isso, deixa de praticar a devida caridade. Dificilmente o vaidoso não sabe que o é, ou seja, que ele é vaidoso. Em raros casos, ele age inconscientemente, fomentando a estulta postura de superior ou singular. Ou seja, ele se acha superior aos outros, ou único. Na maior parte, o desvio é diretamente cultivado. Existem várias formas de se cultuar a vaidade. Vamos tratar aqui de três: a física, a vaidade intelectual e até a vaidade espiritual. Na física, a vaidade física, o ser humano começa a tomar dentro de si o culto da forma exterior, a aparência. Ele se olha no espelho, é a beleza do corpo a todo instante. Enfim, todos os detalhes que possam distinguir o indivíduo dos demais. Na síntese, é um narcisista. Quanto à vaidade intelectual, ele se acha um gênio, né? Incentivando uma busca desmedida pelo conhecimento, pelos títulos, pela glória das letras ou das artes. O indivíduo, sentindo-se superior aos outros, como um ser humano, ele julga-se mais abonado, cheio de valores morais, dotado de bondade vulgar e conhecedor dos meandros da alma humana. E aí que aparece a vaidade espiritual. Tanto a forma física, cultural e espiritual são formas negativas, né, de culto a si mesmo. O religioso de qualquer espécie, seja ele católico, protestante, crente, espírita, pode incidir em quaisquer dessas vaidades, mas normalmente está em curso mais na vaidade espiritual, que é o vaidoso da religião, né? O homem da ciência segue muitas vezes na trilha da vaidade intelectual. É aquele que se acha superior aos outros, intelectualmente. É óbvio que o conhecimento deve ser ampliado sempre que possível, mas precisa, de algum modo, servir à humanidade, não no intuito apenas de aparecer. Conhecer somente para ser útil a si mesmo não é uma conduta leal, cristã. O artista, o possuidor da beleza incomum, que vive ou encanta as pessoas com isso, com a sua beleza física,
sem razão, sem fruto positivo, sem mensagens educativas ou cristãs, vive a ilusão da vaidade física. Aí ele faz o tal do culturismo, fisioculturismo, né? Os dotes e as virtudes do ser humano, todas elas têm motivação. Elas não acontecem por acaso. Os encarnados são diferentes, porque não são iguais aos espíritos. Ou seja, aquele que está na vida física, ele não aparece de forma oculta. Ele aparece de forma física. Então, os mais inteligentes e preparados devem estender a mão ao menos culto, ao menos lúcido. Aí que começa a haver o início da caridade. Os belos no mundo físico, aquele que gosta de aparecer pela sua apresentação física, onde os valores da matéria são importantes, não deixa de ser, estes devem também dar mensagens positivas, mostrando-se como humildes e compenetrados com o bem-estar do próximo, e não alimentando vaidades. Assim sendo, evidenciarão aos menos preparados que o materialismo não leva a nada, apenas em alguns momentos futilidades. Os realmente virtuosos e evoluídos espiritualmente, cuja bondade é natural, nem mesmo assumem esse lado do seu modo de ser e dão o melhor dos exemplos aos seus pares. Esses virtuosos evoluídos espiritualmente, eles espontaneamente eles aparecem, sem precisar fazer alarde. Porque o exemplo das coisas boas trazem frutos, alimenta outras pessoas a ingressar nessa mesma faixa de evolução. Então, vaidade na sua essência, ela nunca é positiva. Não se deve confundir hábitos de higiene, busca necessária de instrução e conhecimento, até como forma de lazer, obrigatoriedade de aparência por razões profissionais ou culturais, cultivo de alimentação saudável e ausência de vícios em nome do bem-estar do corpo físico não devem ser confundidos com vaidade. Então, você cuidar do seu corpo para manter uma saúde saudável, uma alimentação saudável, é buscar não se alimentar com bebidas alcoólicas e outras formas de contaminação da higiene física e mental. Quando na vida física nós atuamos pensando na admiração que irá granjear, tendo aquele ou este comportamento diferenciado, sendo desta ou daquela forma, apresentando-se deste ou daquele modo, o intuito é apenas de aparecer, está sendo vaidoso, e isso é bem negativo. Existe a autoadmiração, vale dizer, a vaidade aplicada a si mesmo, quer
estejamos na vida física, quer a pessoa se contentar a si própria, sendo deste ou daquele jeito. Mas na realidade isso é um egocentrismo narcisista. Muitas vezes a gente vê pessoas que ele não pode ver no espelho. Ele tem que estar se analisando a toda hora. A vaidade propriamente dita é sempre a intenção de cativar terceiros, ou de maneira invejosa, colocando-os como submissos aos seus pés, e possui assim um dote invulgar. Note-se a mazela moral que preenche a vida de um vaidoso. Veja bem, o vaidoso quer ser o que não é na sua essência. Por isso busca formas de burlar a sua própria natureza, enganando-se e iludindo os outros. Passa a vida toda nesse compasso até morrer. E rever a verdade e cair assim em uma imensa angústia ou frustração. Direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente, expressa ou velada, admitida ou negada, pouco importa. O vaidoso é um sofredor, é um iludido. A autoestima não pode ser confundida com vaidade. Aí é diferente. Você ter autoestima não é ser vaidoso. Ter apreço por si mesmo, dentro dos padrões normais, não é fatuidade. Então não podemos confundir autoestima com vaidade. Você cuidar do seu corpo físico de maneira normal, da sua saúde, da sua parte intelectual, da sua parte espiritual, isso é normal. Agora, aquele que quer aparecer através de tudo isso, é diferente. Por isso não se justifica qualquer ato nécio em nome da vaidade neutra. Chama-se vulgarmente de neutra a vaidade que prejudica bem menos que a exterior, visível, agressiva. Ambas devem ser evitadas, pois não são ideais. A vaidade, de modo geral, não é ideal. Apresentar-se bem à sociedade como profissional, como pessoa limpo, bem trajado, convenientemente trajado, preparado intelectualmente, sem querer se mostrar, educado, gentil, polido e sem vícios ou desvios, não é fruto de vaidade. É um dever de todo ser humano, um dever cristão. Qualquer excesso ou intenção de atrair admiração passa ao campo da vaidade. Por isso esse desvio é muito mais interno do que interno. É um desvio de personalidade. Não diz respeito necessariamente, ainda que seja mais comum, não diz respeito aos ricos ou aos intelectualmente mais preparados. O ponto crucial da vaidade consiste em como o indivíduo deseja ser visto e admirado. Quanto mais admirado, mais ele se sente pleno. E aí que ele bota para fora a sua vaidade. Pode haver uma pessoa muito bem trajada que mal tem a noção disso. É tão natural para ele andar bem trajado, porque ele se sente bem com isso, com a limpeza, com
a boa aparência. É irrelevante para o seu âmago. Outra, no entanto, ainda que mal arrumada, pode sentir-se no ápice da sua forma e da sua aparência, julgando conquistar a todos que estão ao seu redor. Estará sendo vaidosa. Para combater a vaidade, não há outro remédio senão a reforma interior, a reforma íntima. Buscar se aprimorar moralmente, intelectualmente, espiritualmente, lutar contra o materialismo, porque na verdade nós somos espíritos encarnados e não corpo com espírito. Então lutar contra o materialismo é o primeiro ponto alto dessa luta, desse embate. Praticar a caridade com constância quer dizer que você é obrigado a praticar a caridade a todo instante, a todo momento, senão você não se sente bem. Não. Praticar com constância é agir com bondade, com firmeza e com amor em todos os momentos de sua vida. Um segundo elemento indispensável é praticar a caridade sempre que puder. Se puder, com constância. E finalmente, como terceiro, não mais último ponto, está a gente praticar o quê? A humildade. É o exercício da humildade em nossa vida. Agora eu pergunto a você, qual a vantagem de você ser vaidoso? Para que ser vaidoso? Para conquistar pelos méritos externos pessoas também de méritos aparentes? Qual a vantagem de atrair a admiração de indivíduos igualmente tolos? Quem realmente admira não diz. Quem de fato merece ser admirado nem percebe que está sendo admirado. Interessante no ponto de vista social a gente observar que conseguir um namoro, um casamento pelas vantagens ilusórias de que o outro possui, ou porque ele tem uma situação melhor e vai conquistar aquela ou aquele que quiser, leva a pessoa, de regra geral, a mais cedo ou mais tarde, enfrentar a decepção, a frustração e o fracasso nessa união por interesses, né? Todas as relações devem ser estabelecidas e mantidas pelo real valor que o indivíduo possui, que a sua alma possui. Qualidades não exteriorizadas às vezes para se mostrar. São essas que duram para toda a eternidade, vencendo a barreira do desencarne e ampliando o universo do amor. Quando desencarnado, é comum ouvir um espírito dizendo, ao acompanhar a vida material de alguém: que bobagem querer ter mais do que os outros, hein? Morre do mesmo jeito. Que tolo pretender ser o que não é. Morre do mesmo jeito. É a visão de quem enxerga mais a realidade da vida humana. Como regra, toda e qualquer conquista material necessita ter uma utilidade humana, cristã, sensível. É a de servir ou auxiliar alguém. Ter por ter não tem nenhuma vantagem. Ser por ser, sim. Querer por querer é pura vaidade.
Mostrar o que tem, destacar conquistas, evidenciar ganhos, querer aparecer demais. É, além de fato, reprovável, porque está mostrando o seu orgulho. É o exercício do orgulho. A vaidade consome o espírito, deixando-o exausto. O indivíduo não percebe que ele é tomado, possuído por essa qualidade ou esse defeito tão vulgar que é a vaidade. Sua busca incessante pelo melhor e pelo superior material acaba conduzindo à miséria moral e espiritual. Se ele se liga apenas na parte do material, está jogando fora a sua vida. Sofre com isso, pois a sua busca na terra não terá fim. Quem tem não precisa mostrar, contar, basta ter. Muitas vezes você tem porque você merece ter, não é porque você luta só para ter. Aqueles que lutam só para ter é uma vaidade besta, né? Quem tem não precisa contar, basta ter. E as pessoas verão, aparecerá espontaneamente. Se necessita comunicar alguma conquista a alguém, porque daí advirá um benefício ao destinatário da notícia, poderá fazê-lo. Do contrário, cultivar a humildade e a modéstia é o melhor e mais indicado caminho. Por outro lado, vaidade que vai pode significar vaidade que vem. Quem não sabe ouvir as conquistas dos outros, as alheias, muitas vezes a inveja entra nisso, sejam estas manifestações de vaidade ou não, também pode estar sendo vaidoso. Não aceitando o sucesso do outro, por inveja, por ciúme, muitas vezes a vaidade que interfere nisso, que é o gosto de ser admirado, e provoca o quê? A falta de receptividade no ouvir o triunfo do outro, a vitória do outro. Melhor seria para o vaidoso que o sucesso fosse seu, puramente seu. Pura e vã vaidade. Cuidado. Nem narrativa aterradora ou alardeadora, nem indiferença ao ouvir. Ser cristão não é ser vaidoso. Ser bondoso não é ser vaidoso. Ser caridoso não é ser vaidoso. A não ser a caridade forjada, aquela que dá para se mostrar. Difícil abandonar a vaidade num mundo predominantemente materialista. Deixar de tentar, contudo, não é justificativa, pois conseguir atingir a simplicidade de posturas na vida somente traz maior felicidade. O egoísmo, componente vital do dia a dia de muitas pessoas, impulsiona a fatuidade, porque estimula o consumismo, estimula o individualismo e a vontade de ter sempre mais que o necessário. Aí passa a entrar na área da desonestidade, porque quer conseguir de qualquer forma. Ingredientes de quem se considera ilusoriamente superior aos outros. São condutas indevidas, quais sejam deixar de dar valor à beleza espiritual,
privilegiando apenas a beleza física. Deixar de buscar os valores morais em nome da conquista dos bens materiais. Deixar de amar o próximo praticando a caridade em troca do incentivo ao egoísmo. O vaidoso, por sua natureza, não consegue seguir parâmetros cristãos, parâmetros morais normais, porque pensa mais em si e na sua imagem do que pensa nas suas virtudes. Inseguro de regra, o vaidoso é. Como também o vaidoso é inseguro. Lastreado em falsas premissas, o ser humano que cultua a vaidade nunca está plenamente satisfeito, estando sempre em busca de algo mais, que não encontra, mas que continuamente está a procurar. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhantes para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Esta dissertação nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, no item Causas Atuais das Aflições. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz o seguinte: não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o seu espírito, agora e depois. Superar a vaidade é um impositivo para ser feliz. Quanto menos preocupado estiver o homem com a sua aparência e mais se ligar ao conteúdo do que é e do que faz, melhores condições terá de conquistar, como a tranquilidade e a paz de espírito. Não é processo fácil deixar de ser vaidoso. Trata-se de uma luta complexa, dentro do contexto da reforma íntima, onde o indivíduo já vem com essa bagagem negativa da vaidade. O primeiro passo é pensar o quê? Pensar menos em si e mais no semelhante. Querer mudar é outro fator indispensável. Sem tal ingrediente, a pessoa continuará atrelada à fatuidade, a querer mais. Ser simples, humilde, modesto, são os elementos importantes do homem bondoso, do homem cristão, do homem inteligente. Faz parte da luta contra a vaidade. Quando o ser humano conseguir o progresso nesse campo, o campo dos desvios da conduta, sentir-se-á mais leve, menos afogado pela pressão de ser o que não é. Por que não tentar mudar-se para sentir a diferença? Por quê? A evolução do ser está ligada ao abrandamento dessa característica negativa das pessoas, do indivíduo. Acreditando que o culto à aparência é forma de felicidade, está condenado ou estará condenado a permanente insatisfação. Por que cultivar um sentimento de superioridade medíocre que não terá espaço em mundos elevados,
após a nossa morte? A resposta é tão simples e óbvia quanto difícil de ser compreendida pelo âmago da maioria das pessoas. Portanto, meditar sobre isso, ao menos, é dever inafastável do ser humano. Vamos combater, por menor que seja a vaidade dentro de nós. É um mal que só traz prejuízo para todos nós. Busquemos no Evangelho de Jesus as lições mais lindas sobre como progredir na vida, como evoluir, combatendo todas essas negatividades que atrapalham o nosso crescimento moral e espiritual. Este tema foi adaptado em PPS para palestra de Graça Maciel no site Luz do Espiritismo. Muito obrigado e muita paz. Muita paz.